Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Tramontano. Essa é a disciplina Fundamentos de Física, tá? Do nosso curso Licenciatura em Ciências Biológicas. Nós vamos trabalhar o primeiro semestre agora de 2021 inteiro, tá? E eu espero que vocês gostem de tudo que eu posso oferecer para vocês, ok? Eu vou fazer agora uma pequena introdução à disciplina em si, o que ela estuda, o que ela não estuda, e eu vou deixar aí um linkzinho, assim, um textinho, tá? Para que vocês depois vejam informações sobre a própria disciplina, tá? Como vai ser a avaliação, como que vai ser o cronograma, tudo isso, tá ok? Então eu vou preparar esse texto aí, vou deixar ele bonitinho, tá? Não quero colocar ele agora não, mas eu vou colocar para a próxima semana esse texto aí bonito para vocês. Valeu? Então tá. Vamos começar aqui, né? Pensando exatamente, né? Sobre é, o que é a física em si, certo? Bom, claro que todos vocês já têm uma certa é, experiência com física, né? Mas se a gente for pegar uma definição muito simples de Wikipedia mesmo, né? A física, ela vem exatamente da palavra physis, do grego, que significa natureza. Então, de certa maneira, estudar a física significa fazer o quê? Estudar a natureza, né? Então, a física foi uma das primeiras ciências naturais. Nós vamos entrar aqui na história da física, história da ciência, porque vocês vão ter isso posteriormente, tá? Mas, basicamente, a gente, de todo, né, hoje em dia, de toda essa ciência da natureza, a gente separou algumas partes do qual a física se preocupa. Claro, vocês podem saber, né? A biologia vai estudar o quê? A ciência da vida, né? Então a física, ela não vai se incomodar como é que a vida se origina, como é que ela evolui, nada disso. Mas de certa maneira, né, a gente vai querer saber como o ser humano e como a vida que está no nosso planeta e no mundo todo, né, no universo como um todo, interage com a própria matéria, tá? Então, nessa situação, a gente acabou separando alguns pedaços, por assim dizer, sobre o que é realmente a física, né? Então, nós chamamos isso de ramos da física. Existem vários ramos, tá? É bem verdade que a gente acredita que a física está composta só naquilo que a gente está estudando, inicialmente no ensino fundamental, depois no ensino médio e depois, agora, né, no ensino superior. Mas a física é muito mais ampla que isso tudo. Então a gente vai estudar alguns ramos específicos da física. Eu vou apresentar alguns para vocês que vão ser estudados tanto no nosso curso agora, posteriormente lá no curso de física mesmo, do quarto semestre, tá? Então, mecânica em si, tá? Que é o estudo, né, de alguns fenômenos que envolvem movimento, força, energia, equilíbrio, coisas desse tipo, tá? Então, ela tem aqui a sua definiçãozinha, né, bem simplesinha, né? E a gente vai ver isso ao longo do nosso semestre, tá? A física térmica, que estuda basicamente o calor, temperatura e basicamente a ligação entre isso com a matéria, né? Como é que a matéria recebe calor, aumenta sua temperatura, muda o estado físico, realiza trabalho, coisas desse tipo, tá? A gente hoje chama de física térmica, mas você pode chamar de calorimetria, calor e temperatura e assim por diante, tá bom? Nós temos também a ótica, né, que muitos de vocês devem conhecer. Ela estuda a parte da luz, né, a interação da luz com a matéria. É verdade que a luz é um tipo de onda, e aí tem um estudo à parte sobre as ondas, de um modo geral, que a gente vai estudar também nesse semestre. E o magnetismo, né? O eletromagnetismo, que hoje a gente sabe que existe, né, a eletricidade, o magnetismo, e não dá para separar esses dois. Esses dois são ligados, né? Por isso que a gente chama hoje de ciência do eletromagnetismo. Tá ok? E tem outras tantas coisas que estão relacionadas com isso. Tá bom? Não se preocupe em ficar copiando esse texto que está aqui, porque depois eu vou colocar para vocês esses slides ali num arquivinho à parte. Ok? Tá, maravilha. Como eu disse para vocês, existem outros tantos que eu não apresentei agora, né? Ondulatória, que já até citei, né? Que é o estudo das ondas como um todo. Acústica, especificamente, o estudo da
das ondas sonoras, tá? Física moderna, que hoje trata sobre, né, temas tão atuais, relatividade, né, mecânica quântica, né, física quântica com todo. Astronomia, que até nós temos um curso, né, optativo de astronomia no nosso currículo, e vai daí para frente outras tantas coisas que a física pode trabalhar, tá? Nós vamos escolher algum pedaço, né, especificamente relacionado a algum certo conteúdo, tá? E aí, eu faço até a pergunta para vocês, né, que devem estar se perguntando. Mas eu escolhi um curso de biologia, por assim dizer. Por que que eu tenho que estudar física? Achei até que eu não precisava mais estudar isso, né? Mas agora você vem aí com essa disciplina. Então vai. A pergunta vem: por que que você tem que estudar física? Eu relacionei aqui três motivos, tá? Os mais assim contundentes, que eu acredito em sua ordem de importância também, tá? E aí depois vocês podem até discutir comigo outros tantos motivos pelo qual você estuda física. Mas primeiramente, né, você vai precisar entender física, porque física faz parte do conteúdo de ciências do ensino fundamental, ok? E, por sua vez, você vai sair habilitado com diploma para dar aula no ensino fundamental, na área de ciências, tá ok? Então você tem que saber isso. Ah, mas eu não quero ensinar física. Pois é. Aí você vai fazer o quê? Vai pular o livro? Não tem como. Você vai ter que saber física, pelo menos essa coisa mais básica, né, que eu vou estar mostrando para vocês, para que vocês ensinem seus alunos no ensino fundamental, ok? Bom, a disciplina de física também é pré-requisito para outras disciplinas que vocês vão fazer ao longo do curso, né? Então, de certa maneira, eu vou estar falando, né, como eu disse assim, temperatura. E em algum momento você está na sua disciplina falando sobre temperatura, e então é importante que você saiba o que é temperatura, por exemplo. Eu não vou trazer a temperatura nesse curso agora, só no do quarto semestre, mas o exemplo vale, tá? E outras tantas disciplinas. Biofísica, por exemplo, eu vou estar citando sempre, principalmente no nosso semestre, onde vai tratar sobre movimento, e aí tem o movimento do corpo humano, coisas desse tipo. Ótica, né? É importante você saber depois a ótica para depois tratar com o olho humano, tá certo? E assim por diante, tá? E um terceiro motivo que eu acho que é muito importante é formar a nossa cultura científica. Afinal, vocês serão professores de ciências. Então, desprezar outras ciências não é uma coisa muito legal, né? E é interessante você saber um pouco de cada ciência natural para tentar fazer essa interligação, visto que não existe a física separada da biologia, da química e assim por diante, né? E todas as outras ciências que a gente não vai nem estar discutindo agora, né? Essas ciências mais básicas que vocês viram no ensino médio, mas ainda tem, né, outras tantas ciências naturais que você pode conhecer, tá ok? Então, esses três motivos que eu julgo ser mais importantes. Quem quiser pode depois, né, citar para mim aí nos fóruns aí quais seriam os outros motivos que vocês acham que seriam importantes. Ok? Tá, maravilha, certo? Dessa maneira, eu vou colocar para vocês o conteúdo, parte do conteúdo desse semestre, tá bom? E aí eu separei também, né, só para que a gente tenha, né, o conteúdo de duas avaliações que nós vamos fazer, tá? Duas avaliações realmente, né, provas, além realmente dos trabalhos que vão ser feitos, tá? Então eu vou depois colocar essas informações aí para vocês, né? Vou colocando datas e controle de frequência, isso tudo vou colocar num arquivo para ficar muito bem estabelecido para todos vocês, tá? Então, na parte de mecânica, né, que nós vamos estudar nesse semestre, eu quero falar inicialmente sobre movimento, né? Movimento de modo geral, então a gente vai pegar esses conceitos iniciais, como posição, velocidade, aceleração e tudo mais. Depois a gente vai falar sobre alguns tipos de movimento, né? Uma aula bem curta, não quero me aprofundar sobre isso, né? Mas vocês têm que saber o que, que é cada tipo de movimento em particular. O que é força e quais são as leis do movimento, aí entra a parte que a gente chama de dinâmica, né? E depois trabalho, energia, conservação de energia, essas leis mais fundamentais, tá bom? E se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre movimento circular. Eu também quero uma aula bem curtinha sobre movimento circular de modo geral. Tá? Depois aí eu entro em ondulatória, sobre o que são ondas especificamente, tá? Como essas ondas se propagam, que são ondas estacionárias,
falar um pouquinho sobre as ondas sonoras em si, tá? Explicar mais ou menos como é que a gente relaciona o som com a matéria e tudo mais, como é que mede som e coisas desse tipo. E aí eu entro em ondas luminosas, tá? Através do espectro eletromagnético, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E aí, essa é a deixa, né? Para a gente começar a parte de ótica, né? Então, eu vou falar da luz em si, a interação com a matéria, os fenômenos ópticos, como é que acontecem, tipos, né, diferentes aí, né? Como é que se dá a refração e reflexão, que são uma características de ondas no modo geral, mas como isso acontece com as ondas luminosas. E depois a gente entra na parte de eletricidade, tá? Também uma coisa bem dinâmica, bem curta, né? Direcionada para o curso de vocês, tá certo? Eu paro aqui essa aulinha, né? Na reflexão de será que todos vocês entenderam o que eu estou falando? Mas a gente tem um canal aí, certo? Se você for olhar no seu Moodle, tem ali um fórum de dúvidas, e aí vocês podem colocar a dúvida que for ali que eu vou estar respondendo. Ok? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente conversa, certo? E até, é, até a próxima, certo? Valeu!